Olá, queridos irmãos, estamos vivendo então um novo momento como igreja, diante da impossibilidade de nós nos reunirmos presencialmente. Nós estamos aqui então gravando essa mensagem aqui na igreja, um momento muito diferente, a igreja está vazia, mas eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Imagino que nesse momento você já esteja começando o seu culto doméstico, você já tenha feito a sua oração, e agora nós vamos para a mensagem da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui não é falar sobre coronavírus, a gente quer refrescar a sua mente, fazer você pensar em outras coisas, olhar para Jesus e não olhar para esse perigo, não olhar para essas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós estamos preocupados sim, estamos orando sim, mas confiamos que Deus está cuidando das nossas vidas. Hoje nós vamos seguir com a nossa série de mensagens, As palavras de Jesus na cruz. A série se chama Ultimato, e nós vamos hoje ver quando Jesus disse na cruz: tenho sede. Por isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura do versículo 28 e do versículo 29, que nos diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Até aqui a palavra de Deus. Eu imagino que nesse momento você já tenha orado junto com a sua família, e por isso nós vamos seguindo nessa série de mensagens. Vamos falar sobre esse texto bíblico nesse momento, onde nós olhamos para a cruz mais uma vez, nesse sentimento que nós temos de nos preparar para a Páscoa, olhando sempre para Jesus. Meus queridos irmãos, quando a gente olha para Jesus na cruz e a gente vê essa frase dele, nós precisamos pensar na agonia que Jesus viveu nos instantes que precederam a cruz. Jesus, ele passou a noite em claro, ele foi açoitado. Jesus tinha sobre ele toda a agonia do saber o que ia acontecer. Jesus, ele então estava com aquela agonia do peso do pecado sobre ele. Jesus, ele estava exausto, Jesus estava cansado, Jesus, ele estava com os pés e as mãos furados. Jesus tinha carregado a cruz, e aí então ele vai dizer essa frase: tenho sede. Aqui João, ele vai mostrar para a gente o lado humano de Jesus, e é um pouco sobre isso que eu quero falar. Jesus, ele foi um ser humano como eu e você. Aqui João mostra Jesus tendo uma necessidade. Meus queridos irmãos, pense em João registrando essa frase. Pense em João como um bom judeu, conhecedor então da Bíblia, do Antigo Testamento. Pense em João. Pense em João, ele pensando na palavra de Deus, o Deus eterno que fez brotar água da rocha, Jesus que fez muitos milagres presenciados pelo próprio João, aquele que transformou água em vinho, multiplicou os pães, aquele que disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ele agora diz: tenho sede. A fonte de água viva diz: tenho sede. Aquele que veio para saciar a sede do ser humano agora vai dizer: tenho sede. Isso deve ter sido muito impactante na vida de João, e por isso que João, ele vai registrar isso. E eu gosto de olhar para esse lado humano de Jesus e saber que Jesus, ele foi um ser humano como eu, que ele precisou se alimentar, que ele teve sede, que Jesus, ele passou por todas as coisas como eu e você passamos, como nos diz Hebreus capítulo 4 versículo 15, que Jesus, ele foi tentado em todas as formas, porém sem pecados. Chegar na cruz e ver a humanidade de Jesus consola o meu coração, porque Jesus foi humano como eu, teve sede como eu, teve fome como eu, foi tentado como eu. Jesus passou tudo como eu, porém sem pecado, e isso me deixa tranquilo, e isso deve te deixar tranquilo também.
Jesus sabe exatamente como você se sente, porque Ele foi um ser humano como você. E se Jesus foi como eu, e se Jesus foi um ser humano como eu, isso me inspira a servi-lo e ser como Ele é. Se Ele obedeceu, eu posso obedecer a Deus. Se Ele amou as pessoas, se Ele falou, se Ele agiu, eu posso ser como Jesus foi, eu posso ser como Ele é, e isso me inspira. Se Jesus na cruz revelou a sua necessidade, revelou então daquilo que Ele precisava, eu preciso ser humilde como Jesus, e preciso também falar para as pessoas, falar para o meu Deus, quando eu preciso de algo. Não se esconda, atrás das suas necessidades, não esconda as suas fraquezas. Não existe super crente. Jesus, o Filho de Deus encarnado, vai revelar a sua necessidade e vai dizer: tenho sede. Por isso diga para Deus: Deus, tenho sede. Deus, tenho problemas, tenho vícios, passo por tentações. Não fique quieto, apresente as suas fraquezas a Jesus. Quando você se converte, você não deixa de ser um ser humano, você não se torna divino, você continua uma pessoa normal, você continua enfrentando alguns problemas, Não existe isso, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero passar por isso de jeito nenhum. Que isso, Isso não pode ser assim, porque cristão é ser humano. No meio dessa pandemia, vão morrer cristãos? Claro que vão. Por quê? Porque cristão é ser humano. Então eles também vão sofrer com isso, Mas Jesus é aquele que nos guarda. E porque Jesus teve sede, porque era humano, e como humano que Ele foi, nós sabemos que Ele nos entende. Agora pergunta: por que Jesus teve sede? Porque Ele era humano. Por que Ele se tornou humano? Por minha e por sua causa, por amor a mim e você. Jesus teve sede para que nós nunca mais tivéssemos sede. E mais uma vez nos perguntamos por que João anotou essa frase. O versículo 28 diz, para que se cumprisse as Escrituras, Toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Cada versículo da palavra de Deus é uma estrada que aponta para Jesus. O Antigo Testamento é a explicação do porquê Jesus precisou vir, porque Ele precisou se sacrificar. O Antigo Testamento é o prefácio, é o autor explicando para nós o conteúdo da sua obra, daquilo que Ele vem fazendo nas nossas vidas. E olha só que interessante, que maldade, Que maldade fizeram com Jesus na cruz. Eles pedem água, e Jesus pede água, e eles dão para Ele vinagre. O que mata a sede é a água, mas o que eles dão para Jesus é vinagre. Imagina você chegando em casa de um dia cansado do trabalho, naquele dia de sol quente, querendo beber água, você só chega na sua geladeira, só tem vinagre. Que horrível isso. E foi isso que deram para Jesus. E essa é a aplicação que eu quero trazer para você. Essa é a aplicação. O mundo não tem nada de bom para te dar. O mundo deu vinagre para Jesus. O mundo só tem vinagre para te dar. Todas as vezes que você correu para o mundo, que você precisou de ajuda e que você pediu algo do mundo, o mundo sempre piorou a sua situação. O mundo sempre te deu vinagre. Pare para pensar, quantos vinagres do mundo você já tomou? Quantas vezes lá fora você não encontrou o que você precisava, mas apenas situações que pioraram a sua vida? Por isso, não beba o vinagre do mundo, mas beba da fonte da água viva que é Jesus, que Ele tem para te dar. Não beba o vinagre do mundo. E isso que nós aprendemos com a palavra de Deus a cada dia. Aprendemos que precisamos levar as nossas necessidades sempre para Jesus. Se você disser para Jesus: tenho sede, Ele com certeza vai te saciar, porque Ele é a fonte da água viva. E aí é você que escolhe: vai continuar matando a sua sede nas coisas do mundo, ou vai buscar Jesus para a sua vida? E por falar em sede, vamos pensar da seguinte maneira: qual que é a sua sede?
Jesus, ele é a fonte da água viva. Eu sou o sedento, eu chego a Jesus e tenho a minha sede saciada, o meu coração encontra paz. Mas com o passar do tempo parece que todo cristão ele volta a ter sede. Você, meu irmão, que já caminha há muito tempo na fé, parece que em alguns momentos da sua vida você parece correr atrás de algo que você não tem, parece que o seu coração tem sede. Por que isso acontece? É porque você se afastou da fonte. Jesus, ele é a fonte. Se eu estou perto da fonte, eu bebo dessa fonte todos os dias. Tem muitos crentes por aí que trocaram a fonte, que Jesus não é mais a fonte. A fonte é o pregador famoso da internet, que traz aquela mensagem, coach, autoconfortante, daquilo que eu quero ouvir, buscam apenas coisas para se satisfazer. Muitos cristãos se afastaram da fonte que é Jesus e foram para a fonte dos bens materiais, foram para a fonte, igual o ímpio, foi buscar no mundo. E aí você corre, trabalha, conquista, chega lá, quando você chega lá, você não está satisfeito, você quer mais. Aí você corre atrás de mais, e você precisa de mais, e você busca mais. Isso é porque você se afastou da fonte. Não se afaste da fonte. O mundo é um deserto imenso, sol, calor, cansaço. Jesus é a fonte da água viva. Fique perto dele e todo dia você vai beber dessa fonte. Você não vai mais ter sede. Se você é cristão, mas acha que falta alguma coisa na sua vida, é porque você se afastou de Jesus. Porque se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Por isso, continue vivendo uma vida focada em Jesus. Qual que é a sua sede? Um relacionamento, um bem material, uma conquista? Nada disso vai te satisfazer. Apenas Jesus. Jesus na cruz sofreu a nossa sede para que nós nunca mais tivéssemos sede, para que nós nunca mais vivêssemos sedentos. Agora existe uma sede que você pode continuar tendo. A sede do salmista. No Salmo 42, versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante de Deus? Essa sede não diz que eu não tenho Deus, porque o salmista tinha Deus, mas me diz que eu quero mais de Deus. Essa sede me incentiva a buscar mais a Deus, não porque eu não tenha, mas porque eu quero mais. Tenha sede de Deus, tenha sede de Deus cada vez mais na sua vida. Gostaria de concluir essa mensagem hoje de uma maneira diferente. Você de repente está assistindo aí com a sua família, e eu quero dizer que o mundo hoje tem uma sede muito grande, uma sede para que esse vírus passe, uma sede por um tratamento para essa situação, uma sede por uma vacina, por um remédio, por uma cura, uma sede por dias melhores. O mundo tem uma sede por esperança, mas nós sabemos que mesmo passando esse vírus, as pessoas vão continuar com sede. Outras doenças virão, outros momentos de crise acontecerão, mas nós sabemos que só existe um capaz de saciar a nossa sede, que é Jesus. Jesus, ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e essa água vai se tornar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você deixaria uma pessoa morrer de sede? Você tendo água, você sabendo onde está a fonte? Você seria cruel assim? Você seria mau assim? Eu tenho certeza que não, você não deixaria. Por isso o mundo é um deserto, o mundo está com sede, e você conhece a fonte, e essa fonte está dentro de você. Essa fonte, ela jorra de você, e você vai deixar as pessoas morrer de sede? Não vai. Leve Jesus às pessoas. Em tempos como esses, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, que mata a nossa sede, chega mais fácil aos corações, porque as pessoas estão secas, estão sedentas. Por isso, leve água aos que têm sede, leve Jesus a todas as pessoas. Se Ele matou a sua sede, você vai querer que Ele mate também a sede dos outros. É tempo de acalmarmos o nosso coração, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de falarmos de Jesus para as pessoas. E para você que está preocupado com essa pandemia do coronavírus,
lembre-se de uma coisa: nada foge ao controle de Deus. Salmo 24, versículo 1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, os habitantes e tudo que nele existe. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle sobre a humanidade. Acalme o seu coração. Tenho citado repetidas vezes para os irmãos a palavra de Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Troque a preocupação pela oração e receba a paz de Deus no seu coração. Se você tem uma sede dentro de você, diga isso para Jesus. Não tenha medo de se expor. Diga ao Senhor quais são as suas necessidades, quais são as suas fraquezas. Faça como Jesus e diga: tenho sede. Para você que tem bebido do vinagre amargo desse mundo, em uma busca desenfreada para matar a sua sede, o mundo só te deu vinagre, o mundo só te deu coisas ruins. Jesus quer matar a sua sede nessa noite. Você, meu querido irmão, provavelmente a maioria dos que estão assistindo essa mensagem são os irmãos da igreja. Não se afaste de Jesus, não se afaste da fonte, beba da fonte que é Jesus todos os dias. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que essa mensagem alcance o coração dos meus irmãos. Se alguém que está assistindo essa mensagem nesse momento tem uma sede espiritual, eu peço que o Senhor possa suprir essa sede. Eu peço que o Senhor possa guardar a vida dessa pessoa. Eu peço que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa pessoa. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca nos afastarmos da fonte que é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos sempre na Tua presença. Pai, eu oro também, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a nossa igreja nesse tempo de isolamento, de quarentena. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecermos focados em Jesus. Ajude as pessoas que foram contaminadas pelo vírus, cure os doentes, ó Deus, dê sabedoria às nossas autoridades, abençoe as nossas cidades, ó Deus, para que não vire um caos, não vire um colapso, ó Deus. Toma nas Tuas mãos todas as situações. Assim eu oro e entrego tudo nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que bom que você ouviu essa mensagem, e nos próximos dias nós vamos estar, então, falando, compartilhando as decisões que como igreja estamos tomando frente a essa pandemia. Não deixe de fazer a sua parte. Se você pode ficar em casa, fique em casa, né? Lave as mãos, tome todas as precauções, porque é muito importante. Que Deus abençoe, que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.